É inacreditável o que vem acontecendo com o Vasco, torcedor. A gente pode até tentar buscar as explicações para os resultados e para a fase do time no campo, mas eu acho que o problema é muito mais complexo que isso. E quando eu digo isso, é porque são muitos detalhes para serem resolvidos, mas que nesse momento não conseguimos enxergar tanta evolução assim. Para começar a pontuar, é importante falar da escalação do Vasco que terminou a partida no dia de hoje, com Rodrigo, Egnaldo, Matheus Carvalho, Miranda, Peck e Figueiredo em campo. É óbvio que não é nada pessoal contra esses jogadores, mas é impossível acreditar que esse time conseguiria segurar o resultado contra um dos melhores times do Brasil atualmente. E quando eu falei ali em cima que o problema é muito mais complexo, é porque não é só no campo que se ganha o jogo. O mental dos nossos atletas está completamente abalado. A partir do primeiro gol deles hoje, todos nós já sabíamos que não conseguiríamos mais o empate, porque o psicológico do nosso jovem time não iria permitir. E isso não é novidade para ninguém, porque falávamos disso há um bom tempo. Outro ponto que não entra na minha cabeça é o quanto o comando técnico do nosso time consegue errar na hora de fazer as substituições. Eu até consigo entender as escolhas na hora de trocar, mas qual a necessidade de mexer 5 peças todo jogo se estamos jogando de 7 em 7 dias contra adversários que estão fazendo 2 jogos por semana? O que está acontecendo com a nossa preparação física? Se não temos peças de mesmo nível no banco, então por que mexer? Se as mexidas que vêm sendo feitas ultimamente têm sido por peças para cumprir a mesma função em campo. E já aproveito que estamos falando de função em campo para tentar encontrar alguém que possa me explicar o porquê da entrada do Paulo Henrique como titular no jogo de hoje. O Barbieri vinha demonstrando confiança em toda a temporada feita pelo Puma Rodrigues pela direita. Os problemas defensivos dele já era de conhecimento de todos. No pós-jogo contra o São Paulo, eu falei da necessidade de termos um jogador que fizesse a cobertura dele para que ele voltasse a ganhar confiança para construir as jogadas. O Capasso é esse jogador, e não à toa conseguiu cumprir muito bem essa função enquanto teve em campo. Então por que mudar o lateral titular se o reserva tem exatamente o mesmo defeito na marcação? Eu não consigo entender isso. Os 2 gols que sofremos mais uma vez foi em jogadas pela direita da defesa, e é importante frisar que só aconteceram depois da saída do Capasso. Agora nesse momento da temporada temos 2 laterais direitos com mental abalado e que vão entrar em campo com a pressão de ter que marcar um pouco melhor. Então eu não consigo entender a escolha do Paulo Henrique no jogo de hoje. Entramos com o lado direito completamente desentrosado. São alguns pequenos detalhes que ajudam a gente a entender que os problemas não são necessariamente só dentro de campo. E é isso que me preocupa, porque hoje estamos na zona de rebaixamento com apenas uma vitória no Brasileiro. Temos 2 jogos dificílimos pela frente e a perspectiva por contratações é incerta. No campo, é inegável que existe uma pequena melhora, mas é insuficiente, porque nesse momento não estamos nem pontuando no campeonato. Porque como eu falei no último jogo, as nossas fraquezas estão escancaradas para quem quiser explorar. No primeiro tempo de hoje, nós vimos o Vojvoda com uma ideia preparada para uma possível mudança no Vasco, porque ele sabia que o Barbieri iria reforçar a cobertura nos laterais. O técnico do Fortaleza, então, explorou as linhas do Vasco partindo do meio para as laterais e conseguiu entrar com facilidade em alguns momentos no primeiro tempo, com ótimas finalizações que foram salvas pelo Léo Jardim. O meio de campo do Vasco, que vinha muito combativo nos últimos jogos, hoje não estava conseguindo encaixar a marcação nos primeiros minutos. Quando conseguimos equilibrar, o Vasco começou a encaixar alguns contra-ataques que levaram algum perigo. Mas é aí que o vazio de ideias do nosso time começa a atrapalhar, porque em todas as jogadas que conseguimos encaixar, vimos mais uma vez um time previsível, com bolas na área. Só que hoje não tínhamos um Pedro Raul para tentar desviar ou chamar a marcação. Ou seja, todas as bolas do Vasco cruzavam a área adversária sem nenhuma chance de conseguirmos finalizar as jogadas.
A única oportunidade real de gol do Vasco foi um chute na trave do Figueiredo, que foi de fora da área. E mais uma vez eu repito como eu falei lá em cima. O problema é mais complexo do que parece, porque o meio inexistente na criação das jogadas parece não ter solução nesse momento. Parece não ter solução porque a dupla função que tem sido dada aos jogadores de ataque tem anulado qualquer possibilidade de o Vasco ser propositivo quando tem a bola. O Galarza, por exemplo, que fica com a função de marcar e morder quando o adversário tem a bola, ele não consegue cumprir a função de distribuir o jogo quando o Vasco tem a bola. O Peck e o Figueiredo, que ficam com a função de recompor nas pontas para auxiliar os laterais, acabam cansando rápido na hora de dar um pique em função de ter que correr um território muito maior no campo. O próprio sistema tático adotado pelo Barbieri nas suas ideias me parece que tem prejudicado os jogadores na hora de conseguir atingir o seu máximo potencial. Voltamos então para a questão que eu falei ali em cima. Com jogadores cumprindo múltiplas funções no time, eles acabam cansando mais rápido, fazendo com que o técnico precise mexer no time. Mas nós não temos banco no nosso time. Contratações são necessárias na próxima janela e não são poucas contratações. Precisamos de peças para o time titular e para o banco também. O Vasco soma 6 pontos em 8 jogos do Brasileiro. Contra o Fortaleza e contra o São Paulo, nós sabíamos que seria difícil pontuar, mas as nossas fragilidades têm causado revolta, porque foram elas quem nos tirou 2 pontos importantes nesses últimos jogos. Foi assim contra o Coritiba, contra o Santos e contra o Bahia também. O impacto desses tropeços tem sido muito grande, tanto na tabela quanto no psicológico do time. Em menos de 2 meses, passamos de candidatos a um campeonato tranquilo para sérios candidatos ao rebaixamento. Eu não acredito que seja tudo tão 8 ou 80, mas as correções no Vasco precisam ser urgentes, porque nós conhecemos de cor o caminho para a desgraça. E ele começa exatamente assim como tem sido.